Boa tarde, muito obrigada pela presença, estão todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje iniciando, aqui no nosso Colégio Aurora, uma série de lives com o objetivo de divulgar assuntos relacionados à educação. Eu tenho aqui hoje a nossa professora, a professora Adriana Pereira Campos, a nossa pedagoga, especialista em psicomotricidade e psicopedagogia. E ao nosso lado aqui, a imagem do coração de Jesus, ele está conosco desde a nossa inauguração, entrou conosco aqui no Aurora e faz parte de toda a nossa caminhada, né? Já que a nossa proposta de educação é ter Nosso Senhor Jesus Cristo como centro. E para iniciar essa conversa, né, que a gente acredita ser bastante proveitosa, a gente vai iniciar com uma Ave Maria, que é como tudo que a gente inicia e tudo que a gente faz aqui no Aurora. A gente dá lugar para que Nossa Senhora, nossa mãezinha, entre e nos conduza. Convido a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para começar aqui a nossa conversa, eu começo perguntando, né, a Pro Adriana, assuntos referentes à importância, né, o quanto que é importante a psicomotricidade no ambiente escolar. E para a gente dar início, eu pergunto, e o que é psicomotricidade, Pro? Para muitos, né? Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. A psicomotricidade, para muitos, acham que é apenas o lado motor, mas não é. Ela envolve vários aspectos, como o afetivo, o social e o cognitivo. Por quê? Por que não só o motor? Porque a criança ela necessita de movimento, que é a parte motora. Ela precisa ter o domínio do corpo dela e da mente. Então, são os comandos que vão fazer com que ela tenha, pule uma corda, quique uma bola, né, salte. E ela precisa também do cognitivo, são as ações que ela vai precisar ter para realizar esse movimento. Então, ela vai pensar, ela vai raciocinar. Ela precisa do lado afetivo. O que é o lado afetivo? Quando ela conquista aquilo, ela se sente confiante. Você entendeu? E essa confiança, ela é muito importante, que a criança se sente capaz de realizar. E aí é o lado do professor observar essas conquistas, porque a criança ela vai melhorando o que é a autoestima, a confiança dela. E o principal também de todos é o lado social, porque ela precisa saber interagir com as outras crianças, saber respeitar regras, limites, e o interagir, a trocas de ideias, a trocas de experiência. Então isso é um conjunto, isso que é a psicomotricidade. Ela envolve todos esses aspectos. E o que o mais importante de tudo, é o domínio da criança em cada fase escolar dela, né? E o que ela precisa? De estímulo. Quanto mais estímulo, melhor para a criança. E ela precisa se sentir confiante, capaz de realizar a atividade. Os olhinhos brilham, né? Quando consegue. Pro, explica pra gente, a gente ouve falar em psicomotricidade e tem a parte da psicomotricidade, né? Eu já vejo falando, a gente observa em entrevistas e a gente percebe que tem a parte da psicomotricidade, que é aquela que a gente desenvolve no ambiente escolar, e tem aquela parte da psicomotricidade que a gente pode trabalhar, tipo, em clínicas. Qual é essa diferença? Qual é a forma mais fácil da gente identificar esse tipo de diferença? É a prevenção, né? O que acontece?
A psicomotricidade, ela acontece desde o início da fase da criança, 0 anos. Nasceu, ela está ali, ela está no mundo, então ela vai ter estímulos. Ela vai ter que responder esses estímulos, né? Por isso que é importante conhecer o marco do desenvolvimento infantil. Não só os profissionais, os pais, o médico, quem cria, quem cuida da criança, ela tem que entender. E o que é esse marco? O marco, ele já diz, são as habilidades que a criança tem que ter naquela idade. Ela tem que ter adquirir. Ela tem que ter já aquela habilidade adquirida naquela idade. Entendeu? Então, uma criancinha de um bebê de 2 meses, 3 meses, 4 meses, quais são as habilidades que ele tem que ter? Já ter adquirido. É aí que vem a prevenção. A criança que não sustenta o pescocinho, que ela não consegue ficar de bruço, ela é mais molinha, já é um sinal que você precisa pedir ajuda. Ajuda médica, porque ele não está sustentando, porque ele está demorando para engatinhar, porque ele está demorando para falar. Então, são os marcos, né? É a linha, é a fase, a linha do tempo da criança. E essa é a parte da prevenção. Você está prevenindo para que quando ela chegar na fase escolar, ela tenha já tido os estímulos adequados para responder à fase dos 6 aninhos, ou a fase da educação infantil, que é o traçado, que é o conhecer cores, entendeu? Então, essa é a prevenção. Agora, a intervenção é quando já tem um déficit nessas habilidades, ela não desenvolveu, então ela vai precisar de ajuda de um especialista na clínica, porque a escola não se faz intervenção. Claro que o professor ele vai observar a criança e falar, eu acho que ele está com um traçado, vamos desenvolver esse traçado. Aí ela vai desenvolver esse traçado, mesmo ele já tendo que ter essa habilidade, ela vai reforçar na escola, né? Então ela vai trabalhar com a lixa, com o dedinho na areia, ela vai desenvolver na criança, por exemplo, G3, G2, essa habilidade da coordenação. E ela vai observar se ele vai responder ou não. É aí que vai vir a intervenção. Ela vai pedir para os pais verem com algum outro profissional, que provavelmente na clínica existe outros profissionais, uma fonoaudióloga, um psicopedagogo, o psicomotricista. Então vai haver um encaminhamento desses profissionais. Mas até então, ela vai observar o desenvolvimento da criança na sala de aula, antes de qualquer encaminhamento. Então, na sala de aula, no ambiente escolar, a psicomotricidade entra para favorecer o alcance dessas aprendizagens. Sim, com certeza. E através do desenvolvimento dessas habilidades. Você entendeu? O que são essas habilidades? As habilidades, você imagina um triângulo, né? Ele vai ficando até do início a base e vai até a pontinha. A base é o esquema corporal. Aí vem a tonicidade, aí vem o equilíbrio, a lateralidade, o esquema corporal e o temporal. Aí vem as praxias, que é a global e a fina. Aí você me pergunta, mas isso é tudo separado? Não. É um conjunto. É um conjunto, entendeu? E essas habilidades, elas têm que ser desenvolvidas desde bebezinho. O reflexo do bebê, o desafio de colocar um brinquedinho e ele na fase de estar de bruços já fazer a forcinha de chegar até o brinquedinho. Você entendeu? Trabalhar com som, com música. A senhora chegou onde eu já estava aqui para perguntar. E no ambiente escolar, na sala de aula, que recursos a gente pode utilizar para poder desenvolver esse trabalho de psicomotricidade com essa visão do alcance das aprendizagens? Em primeiro lugar, cada turma com o seu desenvolvimento adequado, né? O que precisa ser desenvolvido. E existem diversos recursos, né? A psicomotricidade e você fala, mas são recursos caros? Não. Você trabalha com reciclável, com tampinhas, com pregador. Não precisa ser nada caro. É a pinça, né? Mesmo, pinça, né? Que a gente pode... O que a gente faz com o pregador? O pregador, ó, a criança pequenininha. Esse abrir e fechar,
a tonicidade, ela está fortalecendo os dedinhos e já está fazendo a posição de segurar o lápis. É a pinça. Claro que você não vai forçar uma criança pequenininha a escrever com a pinça. Ela vai segurar primeiro assim a apreensão, depois ela segura assim, depois ela segura assim. Então, o que ele precisa? O pequenininho, ele vai escrever assim, ele vai ter toda a garatuja, toda a expressão dele naquele papel grande, né? Ou na parede da mãe. E ele vai, né? Ele expressa todo aquele desenho que ele está fazendo, que para ele é uma árvore, é um pássaro, né? E isso trabalha a imaginação, a coordenação motora. Conforme ele vai crescendo, ele vai mudando a forma de segurar o lápis. Aí, o que tem que ser feito na escola? Isso, no momento certo, apresentar, depois de fortalecer os dedinhos, apresentar o movimento certo. Por quê? Por causa do traçado. Você imagina a dificuldade de uma criança na alfabetização, quantas informações ela tem que ter. Segurar o lápis, ela vai olhar o caderno, ela vai ver uma sequência de linhas que não corresponde ao quadro. O que a Pró está pondo na lousa, que é grande, e o meu caderno é pequenininho? Limitado, Como né? eu vou passar aquilo para o meu caderno? A criança ela vai ter que lembrar que é da esquerda para a direita. Que da Pró Adriana acabou na palavra casa, e o dela ainda tem espaço. Então, são muitas informações, por isso que eu digo, quando trabalhar essas habilidades na educação infantil, quando chega na fase da alfabetização, eles já estão estruturados. Então não é simplesmente a linguagem ou somente a linguagem, o letramento. Não. Essa base, esse alicerce construído, né, com a psicomotricidade, né, desenvolvendo todos esses aspectos. Aí você tem a tonicidade, né? Você vai brincar com o pregador. Olha o recurso que o pregador tem. Vários pregadores coloridos. Você vai trabalhar cor, quantidade, pareamento de cores. Sequência, né? A sequência, verde, amarelo, verde, amarelo. Olha aí, ó. O que a psicomotricidade está fazendo? O motor, o cognitivo, o emocional e favorece a memorização também. Sim, então por isso é o cognitivo também. Então ela não trabalha isoladamente, é um conjunto. E é uma excelente base, né? É uma excelente base. Tampinhas, a criança pequenininha, ela pega uma concha, as tampinhas numa bacia de água, ela vai transportar aquelas tampinhas num outro recipiente. Depois ela vai contar, ela vai separar por cor, ela pode trabalhar empilhamentos, tamanhos, formas. E aí já entramos na ludicidade, né? Sim, que é a ludicidade. O que é educação infantil? Não se existe educação infantil, livro e lápis e borracha. Existe espaço, movimento, existe o lúdico, que são recursos que o bambolê, a bola, a bolinha de sabão, tudo isso, a corda, não é nada caro. O ioiô são brinquedos antigos da nossa época e que hoje às vezes são esquecidos, porque é tudo muito eletrônico. Isso. Tem crianças, né? Eu já presenciei crianças de 3, 4 anos que a gente põe uma reta, né? Uma linha no chão, pede para pular dentro, fora e não sabem. Aí, ó o esquema que eu te falei. O esquema corporal e temporal. Você entendeu? A lateralidade. Todo mundo pulando para a direita. Todo mundo pulando para a esquerda. Dentro do bambolê. Fora do bambolê. Agora todo mundo indo para o bambolê vermelho. Vamos procurar o bambolê verde. Então, olha, é um bambolê. E aí a gente vai vendo os campos de experiência, sim, né? Espaço e forma. Sim. E olha o espaço. Corpo e movimento. Olha o espaço que a Aurora tem. Né? Eu vejo as crianças de educação infantil aqui, elas têm contato com a terra, os pequenininhos, né? Eles brincam, eles sentem a grama, o pezinho no contato. Isso é maravilhoso. A textura, né? A textura, o ambiente aberto, livre para a criança. Ela tem que correr. A
criança, ela tem que explorar o ambiente, né? A árvore, né? Quando você está trabalhando ciências, vamos lá, vamos conhecer a árvore. Olha a raiz, olha, essa árvore é alta, essa é baixa, o tronco é mais largo, mais grosso, o outro é mais fininho. Você está trabalhando o que aqui? Os conceitos. A educação infantil aqui no Aurora já tem já desperta, desperta, né? E nós temos o profissional de educação física, né? Então, né, desde a educação física, a gente tem um profissional, né, o professor de educação física, que direciona essas atividades de corpo e movimento, e é uma festa aqui na área verde. É o percurso, é o de pegar a bola, voltar, passar para o outro. Ele, além de trabalhar tudo isso, ele está trabalhando com a cooperação, o coletivo. Né? E que isso é muito importante, né? Saber trabalhar isso. Então, a psicomotricidade, ela envolve todas essas áreas, né? E essas habilidades, elas são fundamentais. E no topo do topo está a praxia, que é a global, que é todo esse movimento aberto que você tem, né? O global, para depois chegar no finalzinho, que é o fino, né? Que é o movimento mais delicado, é o pintar no detalhe, né? É o pintar dentro do espaço, o recortar. Quantas crianças não conseguem ter a linha? Mas para chegar no papel com a linha, o que ela precisa? Passar um giz no chão, andar em cima. Então ela tem que contextualizar, ela tem que vivenciar, e o papel é o último. Entendeu? Então, é o brincar, né? Que a gente sempre fala, a importância do brincar e um brincar direcionado. É um brincar direcionado, não é, por exemplo, hoje eu vou dar massinha, deixa isso com a massinha. Não, a massinha é a massinha, entendeu? O que você vai fazer com a massinha? Ó a força que ele está fazendo. Ele está enrolando, ele está mexendo com o movimento, ele está criando. Eu vou fazer um coelhinho. Então, ele vai imaginar o coelhinho e vai transformar ele. E a delícia de, olha mamãe, eu fiz um coelhinho. Você entendeu? Ele sai do abstrato e vai para o concreto, né? Então, isso é muito bom. E a massinha, as cores, dá para fazer bolinha, separar também as bolinhas, as quantidades. Então, os recursos, eles têm que ser, ele é único, mas ele é explorado de várias formas e ele vai sendo difícil, vai dificultando conforme a idade da criança. A bola, você pode começar do pequenininho e até para os maiores. Qual é? O pequenininho vai jogar de pertinho a bola com o amiguinho. O maior, ele vai dar aquela distância. O outro, ao alvo. Para depois, mais tarde, saber jogar bola no movimento de um vôlei. Olha a direção. Você entendeu? Então, tem que ser trabalhado isso. A força. Quanto eu vou usar para chegar até a boca do palhaço, com a bolinha? Se eu jogar fraquinho, não vai chegar. Se eu chegar forte, vai passar. A direção. Força, intensidade, direção, sentido, né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Não é? Então, a importância desse trabalho psicomotor, né? E que a gente inicia na educação infantil e começa, né, vai colhendo os frutos e é de fundamental importância na fase de alfabetização. Isso. E a gente fala muito da área escolar, né? Claro, porque nós estamos aqui, temos que identificar que cada criança é única, cada criança recebeu seus estímulos. E a gente sente muito, com a volta, né, das crianças na escola na fase da pandemia, o quanto elas ficaram defasadas nessa parte de movimento, na parte do brincar mesmo, né? Com a dificuldade de estar em casa, não poder sair, não poder explorar os lugares e poder ir para uma escola, socializar com os amiguinhos. Então, nós estamos retomando tudo isso, né? E não esquecer que em casa, a criança pequenininha, você pode dobrar isso, ela vai dobrar de um jeito, mas ela já está tentando. Não dá nada pronto para a criança. A criança que está numa idade, você pode mexer a massa do bolo para a mamãe, ó o movimento circular que ela está fazendo, ó o movimento.
né? E ela vai ver aquele bolo gostoso sair que ela ajudou a fazer. Entendeu? Então a criança, ela tem que visualizar, ela tem que sentir, ela tem que vivenciar. Isso é o mais importante, né? Então, o fechamento do tópico, né, que a gente tinha discutido para ser trabalhado aqui na live, é chegando na fase da alfabetização, quanto mais a criança estiver desenvolvendo essas habilidades, ela vai ter uma alfabetização tranquila, uma alfabetização prazerosa, porque a pior coisa é uma criança insegura, com medo, porque não consegue fazer. E sendo forçada a E fazer. sendo forçada, às vezes sem ser identificado o problema, que às vezes é muito simples, né? Porque não foi desenvolvido algum aspecto, alguma habilidade nela, né? E ela vai se sentir insegura e incapaz, né? E isso ela vai refletindo para os anos, para as séries seguintes, né? Então tem que ter esse olhar mesmo. Em casa, o quanto mais elogiar, né? Às vezes a gente cobra e esquece de elogiar, não é? A criança tá lá, ela fez com aquele empenho, né? Nossa, mas você saiu aqui fora, ela ficou feio. A importância das pequenas coisas, né? Dos pequenos avanços. Né? Então a criança ela tem que enxergar o que ela fez, né? Elogiar. Se caso ela tiver que melhorar, não usar a palavra errou, a palavra ficou feio. Nossa, você sabe fazer o melhor. Eu sei que você sabe fazer melhor. Você pode me mostrar? Aí ela vai fazer. Porque você estimula ela a acreditar nela. Porque se você a palavra é tudo. Você usando, ficou feio, não quero saber, e põe um errado, não quero, não gostei, ela vai ficar desmotivada. Agora, se você vai falar, hoje eu vou até aceitar, mas eu tenho certeza que na próxima você vai fazer melhor, porque eu sei que você pode. Olha essa palavra como é intensa. Aí ela vai trazer melhor, com certeza. Tem um poder de construir. Sim, né? é o poder de construir. Então, o essencial é isso. É o movimento, a interação, são os recursos básicos do dia a dia que a gente pode usar em casa, num parquinho, na casa da vovó. Na casa da vovó pode tudo, né? Mas assim, deixar a criança mesmo explorar, desde bebê mesmo, sabe? Aqueles potinhos, aqueles brinquedinhos emborrachados. Nossa, a criança ela desenvolve bem melhor. Adriana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que essa é a primeira de algumas outras, né, lives que podemos vir a fazer. Sim. Eu quero que a senhora traga aqui para dividir com os nossos telespectadores a questão dos jogos, né? A Adriana, ela desenvolve um trabalho muito bom. Com a turma, ela tem uma turma de primeiro ano, que é a turma, né, da alfabetização, e ela trabalha muito com a ludicidade, a psicomotricidade está ali presente, ela já colhe muito esses frutos, e os jogos, né, que eu fico encantada com os jogos e as brincadeiras, e eu espero que a senhora possa vir, né, para dividir conosco esses conhecimentos, e eu agradeço a todos que estiveram conosco. E aguardem que voltaremos com mais assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil. Obrigada. Boa tarde. Tchau.